As fintechs começaram ali entre 2000 e 2010 a mudar um pouco o jogo do mercado, começaram a chegar no Brasil forte, e o banco, como o Banco Itaú, começou a pensar como é que eu me envolvo com isso, né? Eu posso acelerar, posso investir, posso trazer para fazer projetos. E a gente resolveu criar um hub de empreendedorismo que a gente ali criasse uma comunidade, e aí a partir, né, junto com outros parceiros, a gente ia tomando as decisões de como se envolver com a startup. Aí em 2015 o prédio vai para o Go Live, né, do produto, a gente cria o Cubo, grandes empresas, junto com o Itaú, atrai startups B2B, e ali começa um hub de conexões. O Cubo não é uma aceleradora, não é uma incubadora, é um hub que conecta, né, os desafios das grandes corporações brasileiras e multinacionais com soluções que vêm das startups B2B dentro de um processo de seleção. É isso aí, pessoal. Começando agora mais um Jogando para a plateia, Jimmy. Terceiro dia do Startup Summit. Estamos vivos. Não mais tem chuva. Hoje é terça-feira. Hoje é sexta-feira, é o terceiro dia do Startup Summit. Depois da tempestade de ontem, a chegada da frente fria, hoje o dia tá mais gostoso, né? Tá mais agradável, um pouquinho mais frio só. Exato. Mas Floripa sendo Floripa. Floripa sendo Floripa. Pegamos verão e inverno já. Exatamente. A gente está aqui produzindo um monte de episódios legais em parceria com a Invisto, com a Economia SC, aqui no Startup Summit 2023. Então eu convido você, se ainda não assistiu nenhum outro episódio, está chegando por esse, que assista também aos outros que a gente está produzindo aqui com muita qualidade. Quero cumprimentar Marcelo Amorim, da Invisto. Que Marcelo Volovski dessa Volovski, errei o Marcelo. É outro Marcelo. É outro Marcelo. Marcelo Volovski está aqui com a gente, produzindo alguns papos legais, né, durante aqui o evento, e nós aqui reunidos para receber o Paulo Costa, que é CEO do Cubo, o hub de inovação que tem uma grande relevância nacionalmente aqui, e ele vai contar para a gente um pouquinho de como é que está sendo tudo isso. Boa, obrigado pelo convite, né? Uhum. O tempo tá gostoso pra vocês, né? Ah, é? Tá infernal o frio? Não, tá ok. Não tá gostoso, não. Tá ok. Quem de fora tá ok. A galera de fora tá reclamando do frio. Acho que a gente podia começar rapidamente o que é o Cubo, né? Eu acho que uma pessoa deve estar vindo do outro planeta e não sabe o que é o Cubo. Legal. Não, bom, lá em 2014, né, as fintechs começaram... Na verdade, as fintechs começaram ali entre 2000 e 2010 a mudar um pouco o jogo do mercado, começaram a chegar no Brasil forte, e o banco, como o Banco Itaú, começou a pensar como é que eu me envolvo com isso, né? Eu posso acelerar, posso investir, posso trazer para fazer projetos. A gente resolveu criar um hub de empreendedorismo que a gente ali criasse uma comunidade, e aí a partir, né, junto com outros parceiros, a gente ia tomando as decisões de como se envolver com a startup. Aí em 2015 o prédio vai para o Go Live, né, do produto, a gente cria o Cubo, grandes empresas, junto com o Itaú, atrai startups B2B, e ali começa um hub de conexões. O Cubo não é uma aceleradora, não é uma incubadora, é um hub que conecta, né, os desafios das grandes corporações brasileiras e multinacionais com soluções que vêm das startups B2B dentro de um processo de seleção. Então a gente vai até 19 no modelo físico, né, de bastante sucesso, bastante intensidade. Aí vem a pandemia, questiona esse modelo físico, né? A gente tem que fechar o prédio, mas aí a gente começa a investir em plataforma digital. E como é que a tua história entra nesse processo do Cubo? Cara, eu fui, assim, eu sou de BH, né? Não sei se vocês já perceberam o meu sotaque. Atleticano, mineiro. E eu fui a maior parte da minha carreira como empreendedor. Nossa startup foi acelerada e investida pela Telefônica lá em 2011. Foi a primeira turma da Wayra, né? Então ali começou minha jornada da relação entre uma startup e uma empresa gigantesca, como é a Telefônica. Então começa nesse processo de receber investimentos deles ali em 2011. Hoje Vivo no Brasil, né? É a Vivo. Já era Vivo, né? Mas o programa... É da Global, é global, né? Exatamente. Exato. O programa da Wayra agora está bem conectado com a Vivo, mas na época vinha da Espanha. Mais dificuldade ainda, Mais né? ainda. Empreendedor mineiro vindo para São Paulo se relacionar com uma multinacional com contratos espanhóis. Nossa! Então, se a gente está discutindo esses desafios hoje em 2023, você imagina lá em 2011 nesse contexto, né? Legal. Mas foi enriquecedor, né, pela jornada do empreendedor com uma grande corporação, que me levou para a Accenture, empresa de consultoria, né? A gente acabou vendendo a startup para um concorrente, nós vendemos o sistema. Nada romântico do jeito que o Marcelo está acostumado, né? Com unicórnios e centenas de milhões. Eu brinco que deu para comprar umas fraldas na época. Mas aí eu fiz um grande movimento corporativo. Eu fui para a Accenture liderar a área de inovação, de conexão com o ambiente de startups. Entrei lá perdidão, a empresa também perdidona em relação a esse tema, e aí surgiu o Cubo. O Itaú, né, como um cliente da Accenture lançando o Cubo, a gente se aproxima
Ele falou, ó, esse cara aqui tá perdido aqui dentro, joga ele aqui dentro. E aí por lá eu fiquei 5 anos e tocamos toda a área de inovação aberta da Accenture lá de dentro. Saí, fui para um fundo de investimento durante 2 anos. E no ano passado, em junho do ano passado, eu assumi o conselho. Era novidade fazer inovação aberta para a Accenture naquele momento? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Vocês tentaram beber de outras experiências do exterior ou tentaram fazer uma linguagem brasileira para o processo? As duas coisas, né? Então, a gente começa, né, com o nosso olhar de olhar o que tinha em volta da gente, e rapidamente eu trouxe um playbook que já estava sendo desenvolvido em São Francisco, um time dedicado de Open Innovation, de Israel, na Europa. Conceito muito básico de bridge maker, né? Então a gente seleciona as melhores startups, tem um conceito de ponte para levar para as grandes empresas do mercado que eram clientes da companhia. Só que a gente precisou tropicalizar, porque no mundo a gente só poderia trabalhar com startups a partir de entre séries A e séries B. E o Brasil, B2B, em 2015, ia morrer de fome, né? Então a gente começou a hackear o sistema e, cara, no final de 5 anos de operação da Accenture dentro do Cubo, era o benchmark no mundo, o Cubo. Que legal. O Cubo, como se envolver com o ecossistema, foi o benchmark em toda a relação pela intensidade, né? Não pelo valor de dinheiro. Conseguisse fazer uma comparação sobre a experiência de inovação que a gente tem no Brasil com as referências que tem no fora do país, como São Francisco? Cara, assim, eu diria que quando a gente fala de Open Innovation, assim, grandes corporações se aproximando para fazer projetos, a gente está muito intenso. Tá? Assim, é uma rotina muito frequente, muito frenética, assim, das grandes corporações buscarem o engajamento com as startups. Então, eu diria que a gente hoje, o Brasil, ele tem de Open Innovation na relação de projetos e desenvolvimento com as startups, a gente é bem maduro. Acho que o americano está mais evoluído nessa questão do venture capital e M&As, né? Acaba sendo mais rápido, né? Para comprar e investir. Corporate Venture Capital, a gente está engateando e aprendendo muito com eles ainda. Mas de conexões, acho que a gente, pelo perfil latino, a gente gosta de se conectar, a gente gosta de participar. Sim, de ter essa conexão. Ô Paulo, eu imagino que seja assim um desafio, porque o ambiente para uma startup crescer, frutificar, né, para as ideias florescerem, precisa ser um ambiente que promova o caos, né? Que promova o espaço para ninguém sabe muito bem o que está fazendo ali, mas está buscando encontrar alguma coisa, algum caminho. Como fazer essa relação de liderar um espaço como o Cubo, ao mesmo tempo que você tem que manter uma ordem para aquilo funcionar e aquilo chegar em algum lugar, e manter internamente esse caos produtivo, esse caos criativo? Excelente ponto, o caos produtivo, né? A galera confunde muito o ambiente de inovação meio sem processo, vai no Go Horse, né? Mas isso não funciona. Né? Então, você acha que... o famoso vai cavalo. Não. Isso não funciona com medo, curtíssimo prazo, mas depois não muda o ponteiro de grandes corporações. Então, o processo ele é importante, então é um caos gerenciado, eu diria. E como você gerencia um caos, começando pequeno, né? Então dá o caos pequeno, não vai no core da companhia. Caos controlado. Um caos controlado e intencional, né? Sabendo aonde que você está disposto a errar e onde você não está disposto a errar. Então a gente separa o que é compliance, reputação, segurança da informação, as questões de diversidade. Você separa isso e continue firme com isso. Você é uma empresa de capital aberto, você tem... Né, o Itaú tem 100 anos. Tem a Sangoban no Cubo que tem 360 anos. Não dá para brincar muito com essa história. Né? Só que do lado de delivery, a velocidade que a startup entrega, se foi certo, se foi errado, aí você abaixa a guarda, deixa o caos rolar, mas começando pequeno, num ambiente com pouco recurso de gente, tempo e grana. Faz pequenininho, vai crescendo, tá? Acho que esse é o modelo que eu vi dando certo. Em paralelo, assim, com uma gestão mais tradicional, você falou uma história de 100 anos, por exemplo, né? Eu imagino que exista uma resistência e uma cultura muito forte dentro de uma organização com essa tradição, que é confrontada com a necessidade de criar novos espaços. Perfeito. Então, como separar essas duas realidades para que uma cultura muito forte não contamine a possibilidade de surgir uma nova solução? Perfeito. Cara, eu aprendi. Esse é um dos grandes desafios das corporações, né? Assim, acho que a solução disso não é simples, né, Paulo? Assim, e tu deve estar convivendo com N situações desse tipo, assim, porque... A gente vê muita coisa na frente acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é tirar um mito de que uma empresa centenária ela não é inovadora, pelo contrário.
Uma empresa que tem 100 anos. Aqui em Santa Catarina a gente tem vários exemplos, né? VEG, por exemplo, Tem quantos anos de mercado? não sei quantos anos tem, mas é um bicho muito grande. Muito grande. Que só Segue tá onde tá inovando. porque Que é inovador. inova pra caramba. E o pessoal, é que o pessoal diz, né, que você coloca startup, por exemplo, pra dentro da empresa, ela rapidamente é forçada a viver a cultura da empresa, né? E aí isso mata, entre aspas, o propósito da inovação, que é buscar algo novo, né? E não fazer o que já está sendo feito. Assim, vamos lá. Então, acho que tem dos dois lados, né? Tem a startup também entender que do outro lado tem bastante gente vencedora que trouxeram essas empresas até aqui. No passado tempo a gente foi aprendendo que não é ou, são duas coisas separadas. Essas duas coisas são, você precisa conectar essas coisas. Quando grupos de inovação e até os founders das startups percebem que tem muito brilhantismo dentro das companhias e que você é uma ferramenta para isso continuar perpetuando e não substituição ou subtração, cara, é dar água pro vinho que as coisas mudam. É muito mais sobre comunicação, às vezes, do que até processo. Assim, em vez de, olha, nós estamos chegando com uma área de inovação que vai substituir uma... Não é ideia. Não vai dar merda. Vai dar merda, desculpa. Sim, não, mas tá é isso aí. liberado aqui, né? Claro. Mas, Pode, enfim, aqui pode. Agora, quando você tem um discurso de soma, e Open Innovation é somar o talento que está dentro das corporações com o talento que você vai achar dentro de um portfólio da Invisto, por exemplo. Quando essas duas coisas se encaixam, né? Então a gente tem casos recentes da Boticário comprando... A Equilibrium. esse caso aí. Acho que Não, foi sensacional. A Boticário já tinha uma solução de logística e quando viu a capacidade que a Equilibrium tinha de mudar o conceito de logística lá dentro, né? Quer dizer... E o mais legal é que depois da aquisição os empreendedores estão lá dentro e estão se divertindo, cara. Sim. Porque estão aprendendo coisas sobre perfume, né? Assim, sobre... Estão aprendendo. Cara, inovação é um jogo de humildade de todos os lados. Se você chega muito, eu sou foda, eu fiz a transformação, vai ser muito mais caro. Vai ser muito mais difícil, né? E aí você tem que entender também a estratégia da companhia. Acho que o Google é um benchmark muito legal para isso. Quando ele olha a tecnologia da empresa, ele olha já com a intenção de matar aquela empresa mesmo e trazer incorporar aquela tecnologia dentro do seu time. É o que eles fizeram com a Quan, da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em 2005. Legal. Foram e compraram uma empresa que tem uma relação com a universidade muito próxima e ali ele ia ter um motor de atração de talentos muito forte. Esse é um jeito. O outro é quando você vai... o Google compra um produto. Olha o YouTube e o Waze. Isso. São marcas muito fortes do Google que ele manteve ali, tá fora da companhia, ele tem as sinergias internas, mas ele manteve. Então tem estratégias diferentes. E matar é uma estratégia legítima. Sim. Né? Pode ser um competidor futuro. Cara, eu vou adquirir, deixo normalizar, a curva vai para uma curva normal e é legítimo isso. A gente está falando de competição. Sim, neutraliza, né? Então tem muito mais a ver com qual que é a sua intenção, o que você quer fazer com aquela nova solução, aquela nova oportunidade de mercado, do que vai acontecer uma dessas coisas. Depende muito. Empresas maduras já tem isso default. Você já olha, cara, isso aqui eu vou comprar e vou deixar fora da companhia, porque isso aqui vai voar sem a minha interferência. E eu imagino também, né, Paulo, que tem que ter na companhia que é mais tradicional, digamos assim, na corporate, né, tem que ter alguém destacado para cuidar disso, porque acontece também das pessoas eventualmente olharem isso como, beleza, eu tô em duas funções, então eu preciso dar atenção no que eu faço na minha atividade core aqui para fazer a empresa funcionar, e a inovação eu faço nas horas vagas, né? E isso acaba dificultando, né, o crescimento da startup, a ansiedade que ela tem por tomar decisões e precisar fazer isso rápido. Excelente ponto, Jimmy. É assim, eu tive um chefe que ele falava assim, né? Tem um time da qualidade. O que o resto da companhia faz? Desde a época da qualidade. E agora é a época da inovação. O resto é falta de qualidade. Agora a inovação, a empresa não inova, então tem esses olhares. Agora é ESG, né? Então tem um time de ESG. Então o que é? Só detonam, né? Então tem esse acho que é um ponto. Acho que precisa dos facilitadores. Aí tem a ver com a maturidade, de novo. Acho que tem que ter esse grupo de pessoas, mas ele é igual a qualquer área da companhia. Vamos para o marketing, para o RH ou para finanças. Se você colocar alguém part-time e júnior, o seu resultado vai ser part-time e júnior. Exato. Em qualquer área da companhia. E aí não é diferente para a inovação. Se você colocar alguém que é part-time e é muito júnior, primeiro você vai ter esse resultado proporcional.
outra coisa que acontece muito quando você fala part-time e pessoas que não têm o mesmo, vamos falar assim, maturidade para conversar com os melhores founders do mercado. Você tem lá no seu portfólio, tem founder lá que se você não tem um executivo da companhia que vai ter uma conversa no mesmo nível, não vai rolar. Sim, ele não vai dar, atenção, não vai ter conexão. Não, e acho que teve... Nas minhas experiências, Paulo, tinha muito aquele negócio da empresa também usar o departamento de M&A quando tinha, né? Sim. Para ir para inovação, né, cara? Um cara totalmente financeiro conversando sobre inovação, não... Eu vi isso acontecer, cara, e deu merda. Porque é muito... O M&A já vem com o pé na porta. O negócio dele é comprar barato. Ele vai fazer de tudo pra fazer isso. Isso aí eu não concordo com esses números. Mas o empreendedor nem quer que você concorde, não, cara. Tá desenvolvendo ali, ele nem tava afim de conversar com você. Ele quer fazer projetos aqui e tal. Sim. Então, você tem razão. Deu ruído. Conta pra gente como é que foi esse lado, acabasse assumindo o papel de CEO do Cubo. Como é que chegou isso na tua mão, assim? Cara, e legal é que eu conheci o Paulinho há um ano atrás aqui, exatamente no Startup Summit. Ele tinha acabado de assumir como CEO do Cubo, né? Era a tua visão de carreira chegar a essa posição? Cara, não, confesso que não. Assim, não é... Vamos falar, né, assim, eu tinha uma carreira executiva na Accenture, que eu olhava a Accenture, né, globalmente com muitas oportunidades, depois foi para um fundo de investimento, que aí o dinheiro chama, né, o dinheiro é um chamariz importante quando a gente fala de Faria Lima, né, e o Cubo foi oportuno, assim, por tanto de elemento novo que foram me trazendo. Era um novo momento do Cubo com vários outros elementos que não tinha na minha passagem pelo Cubo. A própria visão de comunidade de investidores, que foi onde que a gente começou a conversar. A questão de omnicanalidade, o Cubo não é mais local. Hoje a gente tem quase 50 startups que são da América Latina. A gente tem parcerias com Caldeira, lá em Porto Alegre, a gente conversa bastante com a Kátia, então então isso tudo foi me atraindo, assim, então, não é mais só olhar para a comunidade em São Paulo, no Vila Olímpia. Cara, é um mundo. É o universo. É um mundo. Então, assim, a visão é como que o mundo vai ver a América Latina pelas lentes do Cubo. Cara, isso me mexeu. Falei, a missão. É bem legal olhar para isso. E eu cheguei aqui, tinha 2 meses, né? Aquela impressão foi legal? Aí, deixa eu contar, né? Aí tem uma comunidade de investidores que a gente começou a criar que não tinha no Cubo. Falei, puta, vou para Floripa, invisto, é a referência, já vou lá, trazer uma salão. Eu conheço o Geraldo, que tá no grupo GG, liguei GG, me conecta com os caras que eu vou lá. E eu na minha cabeça vou chegar a Cuba e vou vender, né? Trazer os caras pra perto. E aí fomos no jantar da Queston lá do Rafa Assunção, já conhecia de outros carnavais, inclusive. Esse bicho me atropelou, velho. Eu vim vender e eu estava comprando tudo. Paixão, né, pelo ecossistema. A Kátia tem 35 anos, um pouco mais já. Na época, então, 36, isso aí. Quase 40 anos. Então, o que eu vi, assim, cara, a gente tem muito a aprender como o Cubo vai fazer quase uma década já, mas a gente tem muito a aprender em construção de comunidade, né? Porque o Cubo, ele é fundado pelo Itaú, eu sou um executivo do Itaú, né? Mas eu me deparei aqui com pessoas, cara, de diversas posições, startups, uma conexão com o ecossistema muito forte, e o Marcelo vai sair, vai entrar outra, e isso só caminha para frente, né? Então, eu falei isso com ele, cara, como é que eu comprei? Onde que eu não tenho a maquininha de cartão? Mas pela paixão, cara. E não era paixão só do business. A energia, né? Era paixão por fazer isso acontecer, né? Mas acho que todos nós, a gente tem bastante orgulho do que foi feito aqui em Santa Catarina, em especial a partir de Floripa, a partir da CAT, né, Fábio? Sim, assim, tem toda uma história, né, de chegar Mas, Paulinho, chegar esse ano foi tão legal, chegar aqui nesse evento esse ano foi tão legal quanto no ano passado, assim, cara? Impressiona tu que anda pelo mundo fora, assim? Eu acho que, assim, foi uma jornada legal do ano passado para cá, né, porque a gente teve essa conversa logo na minha chegada, e aí eu comecei a conversar bastante com o Rafa Assunção e com o Alê, do Sebrae, com o próprio Marcelo também. Fala, cara, me ensina a ser melhor como comunidade, né? Onde que está um ponto aqui que a gente precisa desenvolver melhor e tal?
E aí tem o Startup SC de 10 anos já de mercado, de fomentar a base ali de empreendedores que estão chegando, e a gente levou isso para São Paulo. Então hoje a gente roda o Startup SC no auditório do Cubo. Então isso é uma grande mensagem de que a gente está preocupado com o Brasil, a gente está preocupado com a América Latina e não com o bairro, com uma cidade ou com um negócio. Então assim, onde que está o melhor modelo, né, que tem já uma maturidade, eu não preciso criar do zero, tá ali em Santa Catarina, que seja em Santa Catarina, que seja em Porto Alegre, que seja em BH, que seja em Recife. A gente é focado no founder, e aí essas barreiras de região, elas caem, né? Quero o melhor para os founders, então isso é um founder first, é uma mensagem muito forte que a gente tem lá. Se esse é o programa, vamos lá e vamos. Então a gente... Não precisa criar uma trilha nova, né? Tipo, já tem uma experiência fizeram prática. Bem, tá fazendo lá, né? Sem disputa de... Vamos somar e aprimorar, e somar tem isso. A questão do ego, né? Exato, e foi isso, e o Rafa me inspirou bastante em relação a isso, né? E estamos vim aqui algumas vezes já, o time do Cubo vieram outras vezes durante esse processo, a gente prioriza, né? Então, recentemente teve o evento de varejo que a gente veio, participou e tal. E esse ano a gente veio já, ano passado a gente não tinha stand, eu estava aqui nas trincheiras aqui, né, degladiando nos corredores, palco e tal. Esse ano não, esse ano a gente tem um stand aqui do Cubo, da comunidade Cubo. Então você vê que ontem a gente tirou uma foto de toda a comunidade do Cubo, de diversas partes do Brasil. Então a gente tem um empreendedor que quer entrar no Cubo, que ele é de Fortaleza. E a gente falou que estaria aqui, ele veio de Fortaleza para se engajar. Então, assim, tem país pequeno, né, cara? Tem boas. Acabou, cara. Acabou. Então, assim, foca no empreendedor da nossa região. Se ele é de Santa Catarina, se ele é de Recife, não ou importa. De fora do país. Ou de fora do país. Porque de fora do país, sabe o que você faz bem para a região? Você traz competitividade. A gente não quer só trazer founder de fora do país por trazer, porque, não, tem founder do Cubo já reclama, pô, vocês estão trazendo os caras de fora aqui pra jogar no nosso parquinho, né? Parquinho. Falei, cara, daqui... Que bom, eleva o nível de todo mundo, cara, assim, se for bom também, né, porque não necessariamente os caras são melhores. Não, tem que passar na curadoria. A gente conversou com o Guilherme da Bolsa de Toronto lá, ele falou, cara, a gente quer buscar startups, empresas, negócios que também têm interesse em estar lá no mercado, quer fazer essa conexão. Acho que o mundo quer conectar todo mundo. E ao mesmo tempo, o pessoal que vem de fora fica impressionado também com o que está sendo feito aqui, né? Não, enfim, é um evento de startup legítimo, né? Sim. As pessoas param a gente no corredor, founder, eu faço isso, a empresa é assim, assada, ela já tem esse número de clientes. Não é num momento só de pitch, organizar, não. Eu sou parado na rua. O tempo todo. Eu sou parado e não é por causa do Paulo. Tem Cubo escrito na minha camisa, então o cara vê, deixa eu falar com os caras. E depois, o que você faz no Cubo mesmo? Eu falo, eu sou cinco. Hoje, estamos no início da tarde, eu recebi 2 pitches já também. Então, isso é cultura, isso não é imposto. Se você for fazer isso do zero, não vai acontecer. Vamos fazer ali na cidade X do país, vão criar um evento, Startup Summit nessa cidade, não vai acontecer. Isso é verdade, eu estava conversando sobre isso aí também ontem, cara, porque existe, a gente ouve umas conversas de tirar esse evento aqui de Floripa, mas eu acho que o evento perde muito se sair daqui também. Sim. Por causa justamente desse ecossistema que aqui tem. Assim, vamos lá, o SXSW, que tanto falam, tem 37, 38 anos de mercado já, parece que terá uma edição de Austrália, alguma coisa assim. Dificilmente. Vai ser o SX da Austrália. Exato. Não vai ser a mesma coisa de Austin. Vai ter outra característica. E eu acho que aqui vem e aí conecta com essa visão de longo prazo da comunidade, né? Então já tem 5 anos o evento, né? O evento, não, mais também, acho que mais. Teve o rolo da pandemia, né? Que deu umas travadas, né? Mas eu tava caminhando já uns 2, 3 anos antes da pandemia. Então tem essa legitimidade. E se você não tem isso no valor dentro de quem toca, no caso a lei e toda, né, o Sebrae nessa relação, as grandes empresas atropelam esse negócio. O poder econômico, querendo, eu quero comercializar tudo, comercializar tudo, não. Puta, o tanto de espaço que tem aqui sobra as startups. Poderia ter vendido numa empresa maior, que vai ter receita maior por metro quadrado aqui, e você não faz. Né? Não sei qual é o modelo da Lê, mas você não tem essa. Então são 1000 startups, né? Esse evento são 1000 startups selecionadas. Convidadas. Não, meu time já bateu em stand. Legal. Stand. Vamos fazer agora mais um joguinho aqui de futurologia, cara. Fica uma pergunta que eu fico rodando aqui com várias pessoas. Cara, como é que vai estar aqui há 10 anos essa experiência de Brasil que a gente está construindo?
Cara, Pergunta fácil, hein, Fábio? O Paulo vai pegar a bola de cristal eu ali. trabalho com inovação há bastante tempo. E eu nunca respondi uma pergunta como essa, certa, assim, nunca acertei. Eu já parei de respondê-la há muito tempo, né? Eu vou falar do SXSW de novo, tá? Ano passado eu tava lá, né? E qual que era o assunto do ano passado? Blockchain. Inteligência artificial. Não, o blockchain foi o anterior. Inteligência artificial. Metaverso, você nem lembra. Pois é. Teve uma empresa global, inclusive mudou o nome dela. Vim falar dessa empresa. Esse ano, em março, estava lá de novo. Você não ouviu a palavra meta. Você não ouviu a terminar meta. Ninguém falou desse negócio, ninguém fala mais disso, porque a inteligência artificial, de fato, ela atropelou o hype da Parece coisa. ser mais sólido, de fato. Exato. Parece, né? Mas, de fato, a gente tem muito mais solidez, porque não é uma coisa do nada. Ela está sendo construída há décadas e décadas, e agora conseguimos colocar uma interface democrática que qualquer um consegue trazer o poder dela para perto, né? Não fica mais dentro de grandes empresas de tech, você consegue usar com o usuário final. Eu sempre me prendo ao comportamento do ser humano e não à tecnologia. O que a gente busca é uma vida melhor. E a vida está melhorando muito por causa da tecnologia. Não é porque... Assim, olha pra gente agora, a gente deve ter composto aqui por quantos artefatos e projetos de inovação que aconteceram no passado. A gente ter roupa, tênis, iPhone, aplicativo, a gente tem 200... O que a gente busca? Uma vida melhor. Conveniência. Então, o que não nos traz conveniência não fica. Qual é a fronteira que a gente vai estressar, né, para fabricar uma coisa diferente? Mas também tem outro lado que eu fico falando sobre a questão do mindset empreendedor, do mindset de construir coisas novas, né? A gente fica falando que é startup, a palavra startup, 10 anos atrás, talvez não fosse usada, né? Então, acho que vai continuar. A gente só muda as Vai palavras. mudar o nome, Mas, assim, como que a gente melhora a vida das pessoas? E o foco é o problema sempre. Quando a gente não foca no problema, a gente perde o caminhar. Então, metaverso é exatamente isso. Você não focou no problema, você focou na propaganda, né? Eu fui na apresentação do Yuri Lavini, que é um dos fundadores do Waze, e ele escreveu um livro, né? Se apaixone pelo problema, não pela solução. E aí ele mostra no vídeo, cara, como que o Waze foi criado do zero. O primeiro carro com aplicativo que eles criaram o mapa do zero. Qual que é a missão? Acabar com o trânsito no mundo. Os mapas que estão aí, os GPS que estão aí, não funcionam. Qual que é o problema? Então vamos, dependendo da solução, eu tenho que me apegar ao problema. E começam do zero. O vídeo é sensacional. O primeiro carro fazendo e depois ir fazendo, acho que de Tel Aviv, sabe? O mapa que o Waze fez do zero do Tel Aviv, porque ele é apaixonado pelo problema do trânsito, não pela solução A ou B de tecnologia que vai fazer aquele negócio. Esse livro é sensacional e ele nos inspira muito a responder essas perguntas. A necessidade é a mãe da inovação. Isso foi Sócrates, Aristóteles, Platão, ninguém nunca vai saber, mas essa frase ela é muito potente, ela está aí há 200 anos, e se é startup, o P&D de grande corporação, não importa, alguém tem que resolver esse problema. Né? Claro. E aí eu acho a liderança das grandes companhias, os fundos de investimento, hoje são muito mais orquestradores de um ecossistema de talento, que está dentro da universidade, que está dentro das startups, que está dentro da própria companhia, que está em algum lugar. Como que você orquestra isso tudo para resolver aquele problema? Desapega da solução, desapega do modo e foca no problema, que você vai conseguir. 7 bilhões de pessoas em 2023, não acha que está dentro de casa essa solução? Ela está espalhada, né, cara? Total. Eu acho que o desafio também, né, Fábio, a gente já sempre que se fala de inovação fala sobre isso, né, mas as adoções das coisas vão acontecer de forma muito mais rápida também. Assim, também. Né, mas assim, eu acho que fico pensando nessa questão do mindset, né, que a gente está falando aqui, porque a gente, digamos, passado a gente estava pensando assim, né, fabricava as indústrias, então era para fabricar um capex significativo para poder em 10 anos tentar recuperar um investimento. Era uma visão de como é que construir o mundo, né? E agora a sensação é de tipo a experimentação super rápida, tentar localizar o problema, fazer um negócio. A sensação parece que a velocidade do processo de transformação da sociedade parece estar acelerando. As cabeças das pessoas estão tudo pensando dessa maneira já. Então, se as cabeças mudam, qual é o impacto que a gente vai fazer isso no mundo?
Voltando para a dificuldade de responder, Pois né? não tem como, né? Mas sempre tem um contramovimento também, tem um né? contramovimento. A nossa hiperconexão está virando patológica. É verdade. Né? Então a gente está doente. Já se fala em slow content, tem várias cenas. Tem o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que nos acelera, e agora tem o JOMO. Né? Joy of Missing Out. Quero ficar de fora. Cool, Joy of Missing Out Joy of Missing Todo Out. dia tem um homo novo aí, Exato. alguma coisa me ensinando. Porque a gente tá ficando Tem o doido POMO, também, Podcast of Missing Out também. Legal. Muito bom. Bacana, show de bola, Paulo, poder ouvir, né, suas percepções a respeito do ecossistema e também, principalmente, entender como as coisas são integradas. Às vezes a gente tem a percepção por fazer parte ou estar numa região específica que a gente não está fazendo aquilo que deveria, ou não está trabalhando da maneira que deveria, e é legal uma oportunidade como um evento onde todo mundo se encontra para alinhar essas expectativas, assim, olha, beleza, tá todo mundo olhando desse jeito a coisa, então como eu posso inovar em cima disso? O que está previsto para o Cubo nos próximos meses? O que você pode adiantar? Como a galera pode acompanhar isso? O que vocês estão buscando? Cara, eu acho que o propósito do Cubo ele não muda. Ele continua sendo transformar a sociedade através do empreendedorismo tecnológico. A gente foi fundado com isso. A gente é uma organização sem fins lucrativos. A gente está aproveitando no momento o poder da digitalização, né? A omnicanalidade que nos deu muito mais alcance. Como eu falei no começo, sai de 120 startups para 450 e eu cresço 10, 20 startups todos os meses sem mexer na curadoria por causa da... Então, assim, a gente olha... O Cubo vai continuar fazendo conexões de negócios entre startups, grandes empresas e investidores, porém com alcance muito maior, porque eu quero dar mais opções para o fundo que está com a gente, ter mais startups para ele analisar, as startups ter mais fundos de investimento para analisar, as grandes corporações, eu tenho um desafio de logística, eu quero ver 10, eu não quero ver uma, não quero ver uma foto do portfólio, eu quero estar always on. Então o Cubo agora ele vai muito mais, ele continua firme no seu propósito, porém a gente tem mais oportunidades de alcance. E o cara tem uma startup, tá com uma ideia bacana e não sei o quê, como é que ele chega perto do Cubo? E aproveitando, quantos verticais de negócio estão lá dentro do Cubo hoje também? A gente, primeiro, a gente tem um processo de curadoria, tá? A gente escolhe startups mais prontas para o mercado, justamente para as grandes empresas também já se beneficiarem que o produto está pronto. Então a gente tem hoje, você entra no site do Cubo, cubo.network, vai lá em startups, se aplica para fazer parte do Cubo. Desculpa. E ali você vai preencher, a gente vai analisar 5 coisas. Tração de mercado, então por volta de pelo menos R$1 milhão de receita no ano, não é muito, mas já é sinal que tem um produto pronto. Escalabilidade, tem que ter domínio da tecnologia, então a tecnologia tem que ser interna, não dá para ser de uma software house que está fazendo, na hora de crescer esse negócio você vai ficar na mão. Os founders, claro, a gente vai olhar o perfil dos founders, então second time, third time empreendedora é sempre legal para a gente. A gente vê que já aprendeu e tem mais informação para compartilhar. Aqui a gente já começa a olhar uma coisa que é importante, que a gente fala pouco, mas a gente olha até o modelo societário daquela companhia, justamente para a gente conseguir identificar de onde vem o dinheiro daquela empresa. Somos todas empresas de capital aberto financiando o Cubo. Lembra que eu falei de reputação? Então ali eu tenho que entender gente politicamente exposta, tem uma série de coisas que a gente já olha ali para ter por perto, né? E no final das contas o comprometimento também do time, né, cara? Porque isso, né? Se o é um empreendedor, assim. Se a sociedade não está bem formada, o comprometimento em breve será possivelmente comprometido. Que é o ponto que a gente vê que é VC fundable, ou VC funded. Então o cara é o CEO de uma startup que early stage ele tem 3% da companhia. E até mesmo empregado, e até mesmo para prestar um bom serviço para uma corporação. E o último é o fit cultural, né? Então o Cubo não é um endereço fiscal, né? Não é endereço físico assim. O Cubo tem coworking, ele não é um coworking. Então a startup de Floripa que quer ir pro Cubo porque quer um endereço físico de São Paulo, vai para um Regus, vai para um WeWork, porque lá no Cubo a gente vai te incomodar de tantas conexões. Você não quer se conectar, já tem seu mercado, já só quer um ambiente físico, eu vou ser spam para você. Então, melhor... Arranja teu buraco. Então, assim, esse fit cultural de comunidade é muito importante para a gente, de compartilhar. Então, a gente olha esses 5, tem aqui a gente flexibilidade para o Afrocubo, Mulheres ao Cubo,
e outras minorias que têm pouca visibilidade dentro do mercado de empreendedorismo, então a gente é flexível nesses pontos. E ESG também a gente vem baixando um pouco a guarda, justamente para a gente conseguir forçar a curva mesmo, de dar visibilidade a quem, às vezes, em ambientes como o nosso, liderados por homens, brancos, etc., tem pouca visibilidade. A gente vem forçando um pouquinho essa curva. E os setores agro, logística? Somos 10 hubs. Um eu não diria que é um hub vertical, porque ele é ISG, então ele é cross, né? Então ele cruza todas as indústrias. Mas a gente tem o hub, o Cubo Health, com saúde. A gente tem o Cubo Retail, a gente tem o Cubo Logística, a gente tem o Cubo Agro, Smart Mobility, Fintech. Energia? Energia não. Educação. Enfim. São 9. São 9, fora o ESG, são 9 indústrias e cada um desses hubs são mantidos por grandes corporações junto com a gente, né? Já teve lá, Jimmy? Já tive lá. Muito show. É sensacional. O espaço é atrativo. Atrativo demais e é legal ver como é um ambiente vivo, né? Que sempre que a gente vai lá tem coisa diferente acontecendo, Cara, tem startup diferente. São 6 eventos de inovação acontecendo diariamente no prédio atualmente. Imagina. Tá animal. O prédio voltou bem frenético. O elevador tá concorrido. Tá. Na verdade, o elevador a gente tem uma piada pronta, né? Porque ele demora, ele é concorrido, é porque é o elevator pitch, né? Então ele vai encontrar com o Marcelo. O Marcelo vai nos visitar. Né, Paulo? A gente diminui a velocidade, o cara dá tempo a falar, isso aqui é o Marcelo. A gente é incentivado a fazer isso. Cara, mas na última vez que eu fui lá, eu conheci 2 empreendedores, um dentro do elevador e o outro quando abriu a porta, cara. Mas assim, a gente chama isso de serendipidade, né? É a coincidência, mas ela não é uma coincidência, ela é provocada pelos atores que estão moldados para estar naquele momento. Até porque tá bem habitado, né? Tem que botar um aviso, cuidado, você pode sofrer um pitch. Vamos. Cara, e a gente tem cases reais. Startup no elevador, o executivo de uma grande companhia, nosso time tá lá, você conhece, esse cara tá o pitch rolar no elevador e tem esse depoimento da startup, falando, olha, eu encurtei meu ciclo de venda em 3 meses. O ciclo de venda é de 6 dessa startup, o padrão, eles encurtaram em 3 meses e eles venderam a partir desse negócio. Isso é o que eles foram lá e escreveram. Isso que a gente não sabe. Sim, esse é o poder da comunidade. Você tem que fazer, cara. Conecta. O que vai resultar isso, você não controla. Você vai saber. Ontem mesmo a gente soube de um investimento que aconteceu na nossa comunidade, que a gente conectou os atores há 1 ano atrás dentro do nosso evento flagship lá, que é o Cubo Connect. Legal. A gente fez o matchmaking ontem, os caras vão receber $2 milhões de investimento. Nossa. E é legal isso, porque tu também não controla o tempo, não né? Controla. Tem coisas que acontecem um mês depois, uma questão, às vezes, uma relação comercial, mas uma relação de investimento 1 ano e meio depois. Esse discurso é o discurso da abundância, né? A gente tem tanto poder de chegar e transformar o mundo fazendo as coisas sem ficar cobrando, né? Você tem que fazer. Isso. O que você controla? O que eu controlo nesse caso? A curadoria, a entrada, então o empreendedor que você agitando. viu... O empreendedor que você viu é esse. A outra coisa que eu controlo é que é uma conexão de negócio. Não estou conectando um artista, um pintor com um médico. Estou fazendo... Então eu controlo essas 2 coisas. A partir desse controle, que é a curadoria e é uma conexão de negócio, eu tenho que fazer conexão. Então nossa métrica é o número de conexões geradas no ano. Que legal. São 4.800 conexões que a gente tem no alvo no ano. Qual que é o poder disso? 4.800 conexões. Eu estou te falando de uma aqui, estou te falando de um elevador que já é muito impacto. Só que eu não controlo o tempo. O efeito disso tudo é extremamente exponencial. Mas ele volta, é bumerangue. Bumerangue. Imagina que eu fiz a conexão com o Marcelo e aí 15 dias depois ele vai sair de férias com a família e vai ficar... Então... Aquela conexão vai demorar, você tira as férias de 60 dias, né? Sempre duas ao ano. 60 dias ao ano. Então você não controla. O executivo saiu da empresa, né? Você não controla, você controla a entrada. Né? Até porque a gente mora em Floripa, sempre do lado do mar, né? Exato. E aí a gente sempre tem férias. Quer dizer que quem mora em Floripa está sempre de férias. Essa é a imagem que tem aqui. Eventualmente faz uma startup. Eventualmente trabalha. Exato. Aliás, vocês trabalham por hobby, né? Férias é o trabalho e o hobby é... Quando chove a gente... então vamos trabalhar hoje. Não dá para ir para praia hoje. Exato. Mas é isso aí, sensacional, Paulo. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo. Em termos de redes sociais, você falou, né, que essa pode aplicar no site. O Cubo, qual que é a arroba do Cubo, a sua, de repente? Cubo Network.
A minha é privada no Instagram, mas LinkedIn é super aberto, Paulo Legal. Costa lá, Cubo, já me acham. Show de bola. E do Cubo é Cubo Network. Você vai achar embora. fácil aí. Obrigado. A minha pessoal fica fazendo as bagunças lá, né? Tem que deixar. A minha imagem o cara vai ver que eu tô torcendo demais pro Galo, às vezes é um cruzeirense e não vai querer fazer negócio comigo. Tem que deixar isso de lado. Top. Valeu, Maravilha, obrigado, pessoal. que Obrigado pelo façamos convite. mais conexões a partir do Cuba, a partir de Floripa e mundo Faremos, afora, né? Bora. É Faremos. isso aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Valeu, Paulinho. obrigado também, Marcelo Volovski. Vamos lá, né, cara? Temos mais algumas hoje ainda, né, Jimmy? Algumas hoje. Valeu, como sempre. Essa parceria também vai pro próximo Startup Summit, certeza. Vai pra fora daqui, pra tudo quanto é lugar. Beleza. É isso aí. Valeu, então. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Siga assistindo, siga maratonando esses episódios produzidos aqui no Startup Summit 2023, com grandes nomes do nosso ecossistema, pessoas que têm uma relevância, um impacto muito grande. E você ter a oportunidade de aqui no Jogando Pra Plateia, em parceria com a Invist, com a Economia SC, de acessar todo esse conhecimento no único lugar. Então, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, beleza? É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia, gente. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Valeu.